Prezado irmão e irmã, a paz do Senhor. É um desejo muito grande compartilhar um pouco da palavra de Deus com você hoje. Meu nome é Manuel de Oliveira, para aqueles que não me conhecem ainda. Gostaria de discorrer hoje na palavra de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Tá bom? Aqui diz assim, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, tá? Eu vou escorrendo versículo por versículo, são 3 versículos apenas, tá bom? Que mediante a fé é algo indispensável no processo da salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé ninguém pode ser salvo. Esse ingrediente necessário para que Deus implante em seu coração a semente, aquela que vai germinar e vai gerar uma transformação, uma regeneração no coração. A própria palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é aquilo que Deus requer de nós. Ele não diz porque pela graça sois salvos por meio dos esforços, através das nossas orações. A Bíblia não diz isso. É a fé. Vamos dizer uma pessoa que nasce aleijada, não pode pegar, não pode trabalhar, uma pessoa que é aleijada, é cego, é muda, que não tem a mínima condição de fazer qualquer trabalho. Como Deus é sábio, Ele fez algo, Ele providenciou algo bem simples, que qualquer pessoa, pode ser um cego, um aleijado, um surdo ou mudo, pode ser salvo através da fé. E a fé, ela tem que vir do coração, né? Eu talvez não posso pegar alguma coisa, não posso orar, não posso fazer qualquer coisa. Então já pensou? Se a nossa salvação dependesse do que nós fazemos, todos estaríamos a sossobrar no mar da desilusão. Mas aqui diz que mediante a fé estais guardados na virtude, ou seja, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A salvação ela começa quando você e eu aceitamos Jesus como Salvador, quando colocamos toda a nossa confiança, nossa esperança, quando nos rendemos a Ele e reconhecemos o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por nossos pecados. Isso requer a fé. Não é pelas obras. A fé vai gerar obras, mas as obras não geram fé. É por isso que obra e fé caminham juntas, tá? Então aí é que está o segredo. Muitas pessoas, quando vêm de encontro com aquela passagem que fala que a fé sem as obras é morta, essas pessoas elas estão invertendo o papel. Elas acham que as obras que vão provocar fé. Pelo contrário, quando você tem uma fé genuína, ela vai produzir obras. A Bíblia garante isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E quando somos salvos por meio da fé, nós desenvolvemos a nossa salvação. Nós não ganhamos a salvação através das obras. A fé é a ferramenta primeira, a fé é o alicerce, é o fundamento para que as coisas comecem a andar. Porque se fôssemos inverter, se fosse pelas obras, então Jesus não precisaria vir, porque eu dependeria dos meus esforços, mas não, mas pela fé, no sacrifício, na obra, nas promessas de Deus, quando eu coloco toda a minha confiança, todo o meu futuro. É como se alguém estivesse dormindo e se jogasse nos braços de alguém e ficasse ali, seguro, e deixar que as procelas da vida se batem de um lado para o outro.
né? Como diz, ainda que os montes e as águas rugem, os montes se transportem para o meio do mar. É assim que é a fé em Jesus. Você pode descansar nos braços dele, descansar e saber que ele que começou a boa obra, ele vai concluir. E a salvação completa do corpo, ela vai chegar a uma conclusão. Ela vai se consumar no dia da ressurreição dos nossos corpos, e ganhar um corpo celestial, não é? E tudo isso é pela fé. Eu devo aceitar Jesus pela fé, viver em Jesus e produzir as obras pela fé, morrer na fé e com fé em Jesus, para que um dia sejamos ressuscitados com um novo corpo, um corpo que não esteja dependendo das coisas, das circunstâncias que nos cercam, não é? Aí no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais. Isso é algo motivo para nos alegrarmos, de saber que temos essa esperança, quando o mundo não tem esperança. Aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas podem até seguir religiões, podem fazer tremendos sacrifícios, não é? E não tendo a fé em Jesus, essas obras são mortas. A Bíblia diz isso, que as nossas justiças são como trapos de imundícias, não servem para nada. Tem que ser a fé em Jesus, e essa fé nele produz o fruto da vida eterna. Aí diz mais que agora importa que seja necessário que passemos por tribulações na vida, não a grande tribulação. Passamos por tribulações nessa vida, problemas de vários níveis e vários tipos, vindo de vários ângulos. E com a fé em Jesus, ele em nós nele, nós podemos passar o deserto da vida com segurança. Aí diz mais assim, como ainda que estejamos rodeados, cercados de várias tentações de nível espiritual, carnal, material, seja lá o que for, Deus está conosco, ainda que passemos por essas tentações. É para que, no versículo 7 vai dizer a razão, para que a prova da vossa fé, a sua fé e a minha fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro é um metal precioso e caríssimo. Ele não se desfaz com fogo, pelo contrário, ele é purificado. Os outros materiais perecíveis, você pega um pouco de grama seca, um capim seco, você joga no fogo, ele se dilacera e se transforma em cinza. O ouro é pelo contrário. Cada vez mais você queima o ouro, ele vai ficar purificado. Então é esse nível de fé que o Senhor Jesus quer que nós desenvolvamos. Aqui o apóstolo diz claramente, para que a prova da vossa fé. Quando o ourive leva o ouro para ser testado, passa pelo cadinho, né? O cadinho da provação é provado, o fogo é esquentado muitas vezes, para ver até que ponto o nível, a categoria, né? E a preciosidade daquele metal. Então a nossa fé em Jesus, né? que é mais precioso do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, essa fé se ache em louvor a Deus pelo que ele fez, em honra a Deus, em reverência a ele, e glória, que é o peso, a glória de Deus, na revelação de Jesus quando ele vier. Então essa fé, ela perpetua, como diz na Bíblia, não é? Que 3 coisas permanecem, uma delas é a fé, né? Entre a fé, a esperança e o amor, a fé é indispensável, ela vai até o fim, né? E por isso que quando as tentações surgirem, peçamos a Deus que aumente a nossa fé, ou amadureça a nossa fé, que uma vez que o Senhor Jesus deu aquela fé, uma fé que veio de Deus, não é essa fé que nós vemos por aí, uma fé que as pessoas veem as apalpadelas, vê pela emoção. Aí eu vou fazer isso, coloca o dedo num versículo da Bíblia, aleatoriamente,
E depois Deus me falou isso, nesse tipo de fé. Isso é um tipo de jogo, né? Nós devemos ler a Bíblia, depender do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo. Não vamos nesse tipo de fé cega, que não tem base bíblica, não é? Parece fatalismo. Essa é a chamada fé fatalista, que não tem valor eterno. Você vê aquele tipo de crente que vai, abre a Bíblia, né? Fecha os olhos, abre a Bíblia, coloca o dedo. Não é verdade? E o que vier, eles falam que o Deus falou. Quando é um versículo, né, que condiz com aquilo que ele espera, veio do Senhor. Mas se é um versículo que o exorta, não é verdade? Que promete até uma disciplina, não é para mim. Não é esse tipo de fé. A fé é independente de qualquer elucubração ou de qualquer emoção envolvida, porque nós queremos que a palavra de Deus se submeta a nós. Não é nós as palavras de Deus. Não é? Então, isso que acontece no meio na igreja, que infelizmente não aprendeu a viver e entender o que é fé. Então, concluo dizendo, e dizendo de novo, né, proclamando essa mensagem aqui gloriosa, esse versículo que está no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, tá? O ouro que perece, a nossa fé é maior, ela vai além, ela transcende tudo isso, não é? Ela se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, prezado irmão e irmã, você pode ficar firme no Senhor, depender dele nos momentos de lutas, nesses momentos de provações e tentações, como diz no final do versículo 6. Ainda que passemos. Eu sei que as provações que a Bíblia fala, elas são muito grandes. Muitas vezes, elas são insuportáveis. Isso está na própria Bíblia, não é? Paulo, no capítulo 1, quando ele estava na Ásia, diz que até se desesperou da própria vida, tentações que sobrevieram. Entendeu? É isso que nós podemos entender e pedir a Deus todos os dias, ao levantar. Desenvolver uma atitude de oração, depender do Senhor. Em todas as áreas da vida. Senhor, me ajuda, conduza a minha vida, livra-me do mal. Ao comer, agradeça a Deus. Nas lutas, nas tribulações, na falta, porque aqui é uma prova da nossa fé. Que Deus abençoe, dê uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Porque Jesus, ele prometeu, e aquele que prometeu, ele garante a vitória. Amém?